Muitas coisas tenho a dizer-vos, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e anunciar-vos-á as coisas que virão. Palavra da salvação, e nós dizemos glória a vós, Senhor. Meu amigo, minha amiga, nós acabamos de partilhar agora esse trecho do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 12, aonde Jesus nos deixa bem claro: muitas coisas ainda tenho a dizer-vos. Ou seja, pelo Espírito Santo, o Senhor quer revelar-nos maravilhas em nossa vida. Pelo Espírito Santo, grandes coisas Deus quer fazer. E basta para isso nós nos abrirmos. E muitas vezes nós nos perguntamos: como que é, como funciona, como se desenrola essa ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida? Veja bem, o Espírito Santo, ele age de diversas maneiras, e muitas até que nós nem conhecemos. Mas eu quero apresentar a você 4 formas interessantes da ação do Espírito Santo em nossa vida, para que nós assim possamos entender claramente e ter uma relação mais próxima com o Espírito Santo e poder assim nos deixar levar por ele e ao mesmo tempo ter essa intimidade, essa relação próxima com ele. Em primeiro lugar, o Espírito Santo, ele age dentro da nossa expectativa. É isso mesmo. O que nós pedimos, ele vem e nos ajuda. Basta nós pedirmos do fundo do coração, basta nós pedirmos com a alma, basta nós pedirmos desejando e com fé, que nós alcançamos. Eu lembro uma vez, eu tinha um Gol azul, e eu cobri esse Gol com essas capas, né, de proteger contra a chuva, e deixei na garagem, só que a garagem era descoberta, e eu precisei viajar, e o Gol ficou ali 2 dias, só que nesses 2 dias choveu, e depois logo veio o sol. E quando choveu, a capa tinha alguns furos, a água entrou por dentro da capa e ficou ali em cima do carro. E com o sol, secou aquela água e manchou o meu carro na época. Um Gol azul, como eu te falei, manchou ele de branco. E logo então eu comecei a orar, falei: meu Deus, como é que eu faço agora? Como é que eu vou arrumar esse carro desse jeito? Me ajuda, né? Porque aí eu fui no funileiro, ele olhou, passou uma lixa, essas lixas elétricas, e não saiu a parte branca de jeito nenhum. Aí ele falou: ó, Zé Luiz, só pintando, vai ficar caro, R$1.000 e poucos. Falei: meu Deus do céu, eu não tenho esse dinheiro. Novamente falei com o Espírito Santo, falei com Jesus: Senhor, como é que eu faço, né, para resolver esse problema desse carro tudo branco, né? E não é que uma luz veio até a minha mente e colocou assim uma palavra dizendo assim: molhe no álcool a flanela e coloque em cima da mancha debaixo do sol. E foi o que eu fiz. Eu molhei a flanela no álcool, coloquei em cima da mancha e deixava 1 minuto aproximadamente ali, e depois tirava. E o que foi acontecendo? Aquela mancha foi desaparecendo. E eu tirei toda a mancha branca que tinha ficado no meu carro com aquela flanela, com álcool, debaixo do sol. Aí você pergunta: quem te ensinou isso? Foi o Espírito Santo. Foi ele que me ensinou. Veja bem, irmãos, então o Espírito Santo, ele age em nós dentro da nossa expectativa. Aquilo que nós pedimos, nós alcançamos. Eu pedi ao Senhor que me desse uma luz para que eu pudesse resolver esse problema do carro, porque eu não tinha dinheiro para pintar. Mas o que aconteceu? Logo veio a sabedoria de Deus, né, a ciência do Senhor, e me deu essa sabedoria, e eu fiz aquilo, fui obediente, Deus me ajudou. Então o Espírito Santo age em nossa vida dentro da nossa expectativa. Esse é um ponto. Segundo ponto, o Espírito Santo age além da nossa expectativa. Por quê? Porque ele permanece conosco. Às vezes nós não imaginamos que aquilo poderia acontecer. Às vezes nós até esquecemos daquilo que nós havíamos um dia pedido, mas quando acontece, imediatamente nós lembramos. Nós lembramos. Veja bem, Jesus foi lá e pediu aos serventes que enchesse a talha de água.
e trouxe para ele. Quando aquela água da talha foi servida aos convidados da festa, era vinho. E era o melhor vinho. Até todos estranharam e até reclamaram, né? No bom sentido, falando, é costume nas festas o vinho ruim ser oferecido no final da festa, que todo mundo já está mais um pouco alto, ninguém vai ficar olhando a qualidade do vinho. E vocês aqui fizeram o contrário. Então veja bem, foi além da expectativa daquele noivo, aquele vinho tão puro, tão saboroso, porque Jesus estava presente, o Espírito Santo estava presente. E nós temos muitos e muitos outros momentos claros na Bíblia, e se olharmos em nossa vida, que nós chegamos à seguinte conclusão: o Espírito Santo me surpreendeu. Foi além da minha expectativa. Foi além da minha expectativa. Então essa é uma outra maneira de Deus agir. Através do Espírito Santo, Ele age além da nossa expectativa. Mas também, meu amigo, Ele age sem a nossa expectativa. Nós não esperamos nada, nós não pedimos nada, nós não tivemos nenhuma conversa com o Espírito Santo sobre aquele fato, aquela situação, aquele momento, mas de repente aquilo acontece. Como estava em Pentecostes, todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram uma espécie de línguas de fogo que se repartiram, repousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Veja que lindo, irmãos. Eles não esperavam aquilo. Jesus falou que tinha prometido algo que ia ser dado a eles, mas foi muito, muito, muito além. Eles não tinham expectativa daquilo tudo. E eles entraram, veja bem, você imagina se hoje Jerusalém é uma cidade onde existem, né, muitas divisões dentro até mesmo do judaísmo. Existem judeus ortodoxos, judeus, né, radicais, judeus que só vão mais ou menos assim. Então, ou seja, hoje, se nós formos lá, veremos uma cidade séria. Imagina 2000 anos atrás, como era séria. Muito mais, né? E de repente entra um grupo de pessoas, de jovens, pulando, cantando, dançando ali, livremente. Que escândalo na cidade. Ninguém esperava aquilo de forma nenhuma. Ninguém esperava experimentar aquilo de forma nenhuma, sentir aquilo de forma nenhuma. Mas foi uma forma nova, uma relação diferente do Espírito Santo para com os filhos de Deus. E por fim, irmãos, a quarta maneira do Espírito se relacionar conosco, sentido contrário à nossa expectativa. Nós queremos ir para frente, o Espírito nos puxa para trás. Nós queremos ir para a direita, o Espírito nos leva para a esquerda. Nós queremos erguer o braço e o Espírito segura o nosso braço para baixo. É sempre o contrário. Isso tem a ver com a chamada vontade divina de propósito. E tem duas vontades, segundo o missal, né, do estudo do catecismo. Tem a vontade de Deus, que é um mandato, e tem a vontade de Deus, que é um propósito. A vontade de Deus, que é um mandato, é as leis de Deus para a gente cumprir. E a vontade de Deus, que é um propósito, é o seu plano, a sua missão para a nossa vida. E aqui eu quero dizer a você, nós não estamos aqui assim por o acaso. Nós não somos frutos simplesmente de um acaso, não. Veja bem, eram milhões de espermatozoides que caminhavam em direção ao óvulo. E somente um espermatozoide entrou. É claro, para esse espermatozoide chegar até o óvulo, houve todo um caminho. E até muitos espermatozoides fizeram toda uma parede, todo um preparativo desse caminho para que aquele escolhido chegasse até o local ali para eles conceber, depois ser uma vida. Então,